Glória a Deus. É uma honra e um privilégio estarmos na casa do Senhor, podendo falar da palavra de Deus, podendo ministrar ao seu coração. Por isso, eu gostaria que simplesmente você continuasse focado nele, buscando a ele. Eu não sei se você tem o hábito, sempre que vem à igreja, de pedir ao Espírito Santo que ele venha trazer as revelações dos céus. Porque nós sabemos que se há alguém especial nesse momento que pode realizar todas as coisas em nós e através de nós, chama-se Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: o Espírito Santo é o seu melhor amigo. Diga para quem está do seu lado ainda: o Espírito Santo, ele é Deus e ele está aqui. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós temos que simplesmente entender aquilo que a palavra de Deus nos ensina e aquilo que ela nos revela, aquilo que ela nos mostra em relação à fé. Não vivemos simplesmente do que vemos, mas vivemos do que cremos. Não vivemos simplesmente por sentimentos e sensações. Nós vivemos porque nós acreditamos nesta palavra que diz que ele se faz presente. Por isso, ainda que eu não esteja ainda sentindo muita coisa, nós não precisamos sentir, nós precisamos simplesmente crer na palavra de Deus. Por isso eu quero iniciar dizendo sobre Hebreus 11:6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós temos que entender que sem a fé, jamais viveremos aquilo que Deus preparou para nós. É necessário crer que ele existe, porque nós não conseguimos ver Deus aqui. Deus não está aqui verdadeiramente materializado como uma pessoa. Mas ainda que ele não esteja aqui, a fé me promove a certeza de que eu não estou sozinho, de que ele existe e de que ele recompensa aqueles que o buscam. Por isso tudo é uma questão de fé. E o tema desta mensagem é: incredulidade ou fé? Qual é a realidade da sua vida? E eu quero que vocês abram em Números capítulo 13, versículo 30. Nós vamos estar falando em cima desta passagem. Números capítulo 13, o versículo 30. Incredulidade ou fé, qual é a realidade da sua vida? Números 13, 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. A pergunta que eu te faço é: como você reage diante dos desafios? Como nós reagimos em frente aos problemas? Reagimos com pessimismo ou reagimos com otimismo? Como nós estamos reagindo mediante a esses problemas? É a partir da vida de Josué e Caleb e dos 10 espias que nós veremos a diferença entre aqueles que são controlados pela incredulidade e assim se desenvolvem atitudes pessimistas, e aqueles que são dominados pela fé e assim se tornam pessoas otimistas. Quando nós pegamos no livro de Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, nós vamos ver que Moisés, naquele momento em que ele estava conduzindo todo um povo a uma promessa de uma terra prometida, Deus dá a eles uma direção. Deus diz a Moisés:
envie líderes para que espiem essas terras. E assim eles tragam um relatório. Aqui nós vemos que mediante a história, nós vemos que no capítulo 13, no capítulo 14 de Números, nós vemos 12 espias que foram então ordenados e enviados por Moisés para observarem a terra que Deus havia prometido. Aquela conquista, havia um grande desafio pela frente. Não seria fácil alcançar aquilo que Deus havia prometido. Por isso, 12 homens, eles são enviados. A Bíblia diz que eles ficaram ali 40 dias analisando toda aquela terra. 10 produzem um tipo de relatório e outros 2 produzem um outro tipo de relatório. A pergunta que fica aqui é: qual é o grupo que nós muitas vezes pertencemos? Ao grupo da incredulidade ou ao grupo da fé? Daqueles que são otimistas e têm fé, ou daqueles que são pessimistas e que respondem sempre com coisas negativas? A qual grupo nós estamos pertencendo? Porque muitas vezes estamos trilhando um caminho. Como o apóstolo lançou aqui no início do ano, nós viveremos o ano da expansão. A igreja está expandindo. Não à toa eles estão em Maceió, abrindo mais uma igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. E você poderia aplaudir ao Senhor por isso? Mais vidas sendo alcançadas, mais locais recebendo a palavra de vida. Nós estamos vivendo o ano da expansão. Mas a grande questão é, por que às vezes passa ano, entra ano, e tem pessoas que não desfrutam daquilo que Deus liberou? Daquilo que Deus falou? Porque a palavra liberada não foi só para o templo, para a igreja. A palavra liberada foi para mim e para você, que fazem parte deste contexto. Há uma promessa sobre mim, há uma promessa sobre você. Há um ano da expansão para todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Há uma palavra liberada. Mas a grande questão é, se não estou vivendo verdadeiramente aquilo que está sendo liberado, será que eu estou no grupo daqueles que creem e tomam posse? Daqueles que têm fé? Ou eu estou no grupo daqueles que são incrédulos? Daqueles que nunca tomam posse, que nunca acreditam, que sempre têm uma justificativa, que sempre têm uma historinha para contar, que sempre diz que de repente não é para mim. Em qual grupo eu estou? Por isso nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito das características da incredulidade e das características da fé, para que vivamos verdadeiramente aquilo que o Senhor está nos impulsionando a viver. Nós temos que nos identificar em que grupo nós estamos, em que ambiente nós estamos, se verdadeiramente somos da fé. Por isso, eu vou passar para vocês aqui, nós vamos ver algumas características de pessoas dominadas pela incredulidade. E aqui ele diz assim, o primeiro ponto: quando a realidade, ela é incredulidade, você passa a duvidar das promessas de Deus. Havia uma palavra de Deus para aquele povo, mas a palavra humana é que prevaleceu naquele momento. Quando nós pegamos em Números, capítulo 13, do versículo 31 ao 33, diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura.
Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. No capítulo 14, versículo 1, ele continua dizendo: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Nós estamos vivendo de que forma? Através da palavra de Deus ou da palavra humana? Nós temos que entender que o primeiro ponto que ele coloca aqui é: quando nós estamos na realidade da incredulidade, nós passamos a duvidar das promessas. Deus havia dito que eles conquistariam uma terra que mana leite e mel. Uma palavra havia sido liberada. Mas por que 10 voltaram dizendo que haviam gigantes, que haviam problemas? O povo começou a chorar e a duvidar da promessa. A quem eu e você estamos dando ouvidos? A voz de Deus ou a voz do homem? A voz de pessoas? Vivemos num mundo poluído de vozes. Abre a internet e você vai ouvir muitas vozes. Liga a televisão e você ouvirá muitas vozes. Chega em casa, é o marido falando uma coisa, a filha falando outra, a esposa falando outra. Vivemos diante de um mundo em que muitas vozes estão aí fora. Você agora está ouvindo uma única voz. Alguns, mesmo aqui dentro da igreja, estão agora com outras vozes. Às vezes é aquele pensamento que vem durante a palavra, você já começa a pensar na janta, você já começa a pensar no que você vai fazer quando sair daqui, já começa a pensar de repente no seu problema. São as vozes internas. A quem nós estamos dando ouvidos? Porque ouviram a voz do homem, porque ouviram a voz humana, passaram a duvidar das promessas de Deus. Por isso, cuidado com as vozes que você está ouvindo. Por isso, nós temos que entender que este é a primeira realidade de uma vida de incredulidade. O segundo ponto que ele coloca aqui é que quando a realidade é a incredulidade, você tem facilidade de esquecer os feitos do Senhor. Números 14, 22 e 23 diz: nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Sabe o que nós vemos aqui nesta passagem? Deus falando a 10 espias e a todo aquele povo que não creu. Deus estava aqui mostrando a eles e dizendo a eles que eles não alcançariam a promessa. Quantas coisas Deus já havia feito na vida deles. Quantas coisas eles já haviam experimentado da parte de Deus, mas ali na história nós vemos que já haviam esquecido dos feitos do Senhor. Eles já haviam esquecido do maná que chegava todos os dias. Eles haviam esquecido que o mar havia se aberto. Eles haviam esquecido de que havia água saindo da rocha. Aquele povo estava esquecendo o que o Senhor já havia feito. E quantas vezes nós estamos vivendo na mesma dimensão? Deus já fez tantas coisas em nossas vidas. Deus já operou tantos milagres em nossa casa, no nosso dia a dia. Mas nós esquecemos. Esquecemos do que Deus fez. Esquecemos muitas vezes daquilo que o Senhor já realizou, da onde Ele te tirou, quem você era antes de chegar aqui, dos livramentos que Ele já te deu.
de situações que às vezes os seus olhos nem viram, mas ali estiveram as mãos do Senhor. De livramentos na sua casa. Quantas vezes Deus realiza tantas coisas, mas nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez em nós. Por isso nós temos que estar atentos, porque este é um sinal da incredulidade, a facilidade de esquecer os feitos de Deus. Quando a realidade é a incredulidade, o terceiro ponto, você tem seu foco na impossibilidade. Números 13, 31 diz: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A impossibilidade é a palavra-chave nesse verso. Olha o que Caleb disse: subamos e tomamos posse da terra. E eles disseram: não podemos, não vai dar, não vamos conseguir, não adianta, somos fracos. Pessoas dominadas pela incredulidade sempre andam com esta palavra: não vai dar. Não vai dar certo, pastor. Sabe o que é? Você não entende a minha realidade. A pessoa só consegue olhar a dificuldade, as impossibilidades. Muitas vezes estamos andando dessa forma. A única coisa que eles olhavam eram os problemas, eram os gigantes, eram os desafios. Tudo que eles viam era dizendo: não vai dar. Não tem como entrar lá. Eles são fortes, eles são poderosos. Eles vão nos matar. Era tudo o que eles diziam. Por isso nós temos que observar as nossas vidas, como nós estamos vivendo. Como nós estamos andando ultimamente. Quando aparece um problema, quando aparece uma dificuldade, quando aparece um desafio, eu logo imagino de que agora acabou, de que agora não vai dar certo, de que agora, de repente, Deus se esqueceu de mim. Como nós estamos andando em nossa vida? Por isso são sinais da incredulidade. Nós temos que compreender. O foco passa a estar na impossibilidade. Quando a realidade é a incredulidade, o quarto ponto é: você acaba contagiando quem está perto de você. Números 13, 32 diz: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Quando nós vemos aqui, nós vemos que 10 homens contagiaram negativamente mais de 2 milhões de pessoas. Aqui fica um alerta. Com quem nós estamos andando? Com pessoas da fé? Ou com pessoas que a cada dia mais só colocam nossa fé para baixo? Com quem nós estamos andando? Como nós estamos vivendo? Aqui, por causa de 10 espias, mais de 2 milhões de pessoas passaram a ser contagiadas pelaquela visão negativa. Mais de 2 milhões de pessoas. Você tem noção disso? Entende por que é tão difícil às vezes se manter na fé? Porque às vezes estamos num ambiente como esse, sendo alimentado, mas quando saímos lá fora, nos relacionamos com pessoas que colocam muitas vezes à prova tudo aquilo que você ouviu aqui. E muitas vezes damos mais ouvidos àqueles que estão lá fora do que àqueles que Deus enviou nos nossos caminhos para nos levar à promessa. Por isso o Senhor estava mostrando através desta história, nos ensinando, nos dando um alerta que temos que ter cuidado com as pessoas
que influenciam a gente. Nós temos que cuidar das pessoas que nós nos relacionamos, com aqueles que nós muitas vezes levamos para dentro das nossas casas, com aqueles que estão conosco no dia a dia. Quem são essas pessoas? Por isso nós estamos aprendendo que quando nós temos o sinal ou a realidade da incredulidade, acabamos contagiando quem está por perto. Muitas vezes transferimos uma visão negativa de tudo. Naquele mesmo dia, olha o que acontece aqui da consequência deste ato de acabarem trazendo uma visão negativa. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, os 10 espias foram mortos pelo Senhor e o povo foi condenado a andar errante pelo deserto durante 40 anos. Olha o que acontece nessa história. Havia uma promessa. Havia uma palavra liberada. Mas porque voltaram com um relatório negativo. Se Moisés não intercede pelo povo, Deus mataria todos naquele momento. Somente Josué e Calebe ficariam vivos. Deus ainda diz para Moisés: chega, porque queriam apedrejar Josué e Calebe. Deus disse: chega, Moisés, eu destruirei todo o povo e levantarei uma nação mais forte através de você. Moisés intercede pelo povo dizendo: Deus, o que falarão de ti se todos morrerem agora? O que vão pensar? Tirou do Egito para matar no meio do deserto. Mas Deus diz assim: ok, Moisés, porque você está pedindo, livrarei o povo, mas nenhum deles, desta geração, a não ser Josué e Calebe, entrarão na terra prometida. E imediatamente, grave isso, e imediatamente, diz a Bíblia, os 10 espias morreram naquele exato momento. Entende por que muitas pessoas estão tendo mortes espirituais dentro das igrejas? Porque ao invés de estarem levando vida, ao invés de estarem falando bem das coisas de Deus, estão criticando liderança, estão criticando o trabalho, estão falando mal dos outros, estão contaminando pessoas, estão trazendo relatórios negativos e por isso muitos estão morrendo espiritualmente. E não entendem o que está acontecendo. Muitas vezes chegam e dizem: bispo, ore por mim, eu não sei o que está acontecendo, eu estou morrendo espiritualmente. Porque muitas vezes não entendemos que há princípios espirituais. Sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade nos leva à morte. A incredulidade, ela acaba gerando conflitos interior. Por isso nós temos que tomar cuidado como nós estamos vivendo. Se você se viu em alguma dessas condições, comece a pedir a Deus mudanças. Eu não sei se você chegou aqui e de repente você está se enquadrando em algum momento em uma situação de incredulidade. De repente se reuniu com os amigos, com alguém e começou a falar o que não deveria ter falado. Começou a colocar em xeque as palavras que foram liberadas deste altar. Começaram a colocar em dúvida as promessas que Deus disse que faria na sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. De repente você olha para o teu lado e você diz: meu Deus, como? Aí porque você não encontra o como, você diz: nada vai acontecer. Eu venho te dizer, Deus não opera na lógica humana.
Deus é um Deus que tem os seus caminhos. Se Ele disse que vai acontecer, acredite, vai acontecer em nome de Jesus. Você e a sua casa receberão a presença de Deus. Mas como? Como eu não sei? Somente confie em Deus. Confie na promessa, confie na palavra liberada. Tome posse, esse é o ano da expansão. Eu tomo posse em nome de Jesus. Por isso nós temos que entender aquilo que o Senhor, Ele está nos mostrando. E sabe o que nós aprendemos aqui? Que quando você é contagiado por uma visão pessimista, seu destino será andar e morrer no deserto. Uma mente negativa nunca irá gerar uma vida positiva. Diga para quem está do seu lado aí, uma mente negativa nunca irá gerar uma vida positiva. Então diga para quem está do seu lado, renove a mente. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O que nós vemos nesta história, sabe o que mais nós tiramos aqui de lições? Que os 10 espias, quando nós vemos aqui todo o contexto, não foram derrotados por causa dos gigantes, por causa do calor, por causa do frio que fazia à noite, por causa dos animais peçonhentos. Aquele povo não foi derrotado por causa daquelas circunstâncias, aquele povo foi derrotado por causa da incredulidade dos seus corações. O que matou o povo no meio do deserto não foram as circunstâncias. O que matou o povo no meio do deserto foi a incredulidade deles, a dureza de coração. Muitas vezes não estamos vivendo o que Deus quer que nós vivamos, porque há uma dureza aqui dentro. Porque muitas vezes caminhamos pelas características da incredulidade. Diga de novo para quem está do seu lado, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para ele, você entendeu? Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que analisar tudo aquilo que nós estamos vivendo. Os 10 espias não foram derrotados pelos gigantes, mas pela sua própria incredulidade, medo e covardia. Tem gente perdendo batalhas antes mesmo de lutar. Eles não chegaram nem a lutar. Só olharam e disseram, gigantes, eles são fortes. Nem tentaram, mas já estavam derrotados. Por isso morreram. Quantas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias da vida e dizendo, elas são grandes, elas são desafiadoras. Acredite, nada é maior do que o seu Deus. Nada é maior do que o seu Deus. Por isso nós temos que, a cada dia, tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Sendo assim, quando a realidade da sua vida é a incredulidade, você duvida das promessas de Deus, você esquece os feitos de Deus, você tem seu foco nas impossibilidades e você acaba contagiando quem está por perto. Diga para a pessoa que está do seu lado agora, acabou essa parte. Diga para ela agora, vamos falar da fé. Amém? Assim como nós acabamos de ver, características da incredulidade. Então grave isso, a incredulidade, ela duvida das promessas, ela esquece os feitos do Senhor. São pessoas que esquecem muito fácil o que Deus fez. O seu foco está nas impossibilidades e acaba contagiando quem está por perto de forma negativa. Agora eu quero abordar as marcas da vida de uma pessoa cuja realidade é a fé. E nós vamos ler Números 14, do 5 ao 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné,
dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor por isso. Quando a realidade é a fé, o primeiro ponto, você volta a sua atenção para Deus. Enquanto a incredulidade, a atenção está nas impossibilidades, quando nós falamos da fé, a nossa atenção, o nosso foco, ele se volta para Deus. Olha o que Josué disse em Números 14, do 8, a parte A que nós acabamos de ler. Se o Senhor se agradar de nós. A primeira coisa que os 10 espias disseram foi: as cidades são fortes, os homens são gigantes, somos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos dele. 10 disseram isso, eles estavam no mesmo ambiente, no mesmo lugar, o desafio era o mesmo. 10 olharam e disseram: nós vamos morrer. Resumidamente, é muito grande os caras que estão aí. Eles são fortes. Não tem jeito. 10 olharam e esse foi o relatório. Só que o que me chama a atenção aqui é que se as circunstâncias eram as mesmas, olha o que 2 acabam vendo. Olha o que foi a primeira coisa que Josué disse: se o Senhor se agradar de nós. Sabe o que nós aprendemos? Uma pessoa que tem o seu ênfase, o foco da sua atenção, ou melhor, uma pessoa que tem o seu ênfase na fé, o foco da sua atenção se torna Deus. Enquanto muitos estão olhando a dificuldade, aquele que tem fé, ele está olhando para Deus. Enquanto muitos estão olhando o lado negativo, aquele que tem fé, ele está dizendo: nós vamos vencer, nós vamos chegar, se Deus prometeu, nós vamos conquistar. Será que essa é a sua característica? Será que você, quando olha para os seus filhos, quando olha na sua casa um problema, o que é que você diz para eles? Como é que você trata as situações? Por isso nós temos que entender que quando a nossa realidade é a fé, você volta a sua atenção para Deus. Por isso Josué disse: se o Senhor for por nós, acredite, vai dar certo. Josué focou na presença de Deus e não nos gigantes, não nos problemas, não nas adversidades. Por isso nós temos que entender aquilo que o Senhor está buscando realizar e fazer. A sua atenção tem que estar em Deus e não no tamanho do seu desafio. A questão não é o tamanho do problema, a questão é o tamanho do meu Deus. O problema pode ser grande, mas acredite, Deus, ele é maior. A notícia pode não ter sido fácil, mas acredite, Deus continua realizando coisas impossíveis. De repente, portas se fecharam, mas Deus continua abrindo portas aonde não há portas. De repente, as coisas não estão favoráveis, mas tudo é possível àquele que crê. Por isso é uma das características da fé, a atenção voltada para Deus. Em outras palavras, Josué estava dizendo: não é comigo, é com ele. Quem fez a promessa foi ele. E se ele prometeu, ele fará.
Por isso tem coisas na minha e na sua vida que nós temos que entender que não é na força humana, é na força de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Por isso, nunca limite aquilo que Deus está querendo fazer na minha e na sua vida. Não limite a ação do Senhor em nós. Como a bispa ministrou aqui, não limite o poder de Deus ao tamanho da sua frigideira. Quem não esteve na ministração, né? Resumidamente, eram os peixes que o rapaz pescava e jogava de novo no mar e ninguém entendia. E aí quando perguntaram para ele, por que você joga de volta os peixes? Porque eles são grandes demais para a minha frigideira. E aí, como ela disse, muitas vezes nós estamos vivendo nessa dimensão. Muitas vezes nós estamos limitando o poder de Deus. Porque a minha frigideira é pequena, eu já não creio mais, eu já não confio mais que coisas grandes podem acontecer. Não haja nas suas limitações, acredite, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos. Por isso, creia, há milagres de Deus sendo liberados em seu favor. A promessa vai se cumprir. Diga para quem está do seu lado aí, a promessa vai se cumprir. Seja uma boca profética em quem está do seu lado, diga para ele, você não vai escapar. Porque Deus, Ele vai realizar a obra em você. E se você crê, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele, exalte o nome de Jesus. Há um Deus poderoso aqui realizando grandes coisas. Aleluia! Aleluia! Não importa como você chegou, a promessa vai se cumprir. Não importa as circunstâncias, a promessa vai se cumprir. Creia, tome posse. Confie em Deus, não haja nas suas limitações. Deus, Ele não está simplesmente agindo por aquilo que nós temos a capacidade de realizar, não. Deus sabe que quando acaba a nossa capacidade, entra a parte dele. É aonde ele opera, do jeito dele e da forma dele. Por isso a nossa parte é simplesmente confiar, crer que ele fará. Aqui a segunda parte que nós aprendemos é quando a realidade é a fé. Você se torna totalmente dependente de Deus. Olha o que diz em Números 14, 8, parte B, diz assim: e ele nos fará entrar na terra onde há leite e mel. Josué não disse, a força do nosso exército nos fará entrar na terra. Josué não disse aqui também, o nosso poder bélico nos fará entrar na terra. Pelo contrário, olha o que Josué disse, Deus nos fará entrar nessa terra. A marca de uma pessoa da fé é a dependência em Deus. Você quer entender se você está tendo fé ou não? Aonde está a sua dependência? Quando um problema acontece, qual é a sua primeira alternativa? Orar, buscar, crer, confiar? Ou se desesperar e sair correndo atrás de pessoas? Eu lembro que quando nós quase perdemos a nossa primeira filha, a primeira reação que eu tive quando eu vi a cama cheia de sangue foi levantar e orar. Eu lembro que quando eu retornei para o quarto, depois já tinham dado auxílio à minha esposa, a minha outra reação foi colocar as mãos sobre a barriga dela e dizer, Deus, se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel e justo para cumprir. E o apóstolo, quando nos ligou, ele disse uma palavra profética, ele disse para nós no telefone, começou milagre, vai terminar milagre e a rede não vai se romper. Nós temos os exames até hoje, a Giovana ficou por um fio e a rede não se rompeu. Há uma palavra dos céus liberada. Quando há uma palavra de Deus, creia, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Por isso nós temos que entender que
Quando a realidade é a fé, você se torna totalmente dependente de Deus. O terceiro ponto, quando a realidade é a fé, você anda em obediência. Números 14, 8, parte C diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. A rebeldia, nesse contexto, é a atitude de dar mais valor para a própria percepção que a percepção de Deus. Josué estava pedindo ao povo: obedeça. Obedeça. Quantas vezes nós não queremos obedecer? Quantas vezes nós queremos caminhar a vida do nosso jeito? E muitas vezes Deus está falando através da sua palavra, direcionando as nossas vidas. Deus está dizendo os caminhos que nós devemos andar. E muitas vezes nós não estamos obedecendo. Acredite, fé é obediência. Aquele que tem fé verdadeiramente obedece. Nós podemos às vezes não concordar, mas nós confiamos. Nós obedecemos. Porque eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. É como um pai quando conduz um filho que diz: filho, não vai para esse local. Quando o filho não entende a intenção do seu pai, ele diz: eu vou, meu pai é um chato, minha mãe é uma chata. Não sabe nem o que quer, são pessoas ultrapassadas. Quantas vezes os filhos vão nas conversas dos amigos, porque não entendem que o pai e a mãe estão buscando o melhor. E às vezes, quando você é pai, né, que vem aqui para aconselhamento, diz assim: bispo, conversa com ele, porque eu tô falando e não adianta mais. Mas quantas vezes nós estamos assim também diante de Deus? Deus está falando, Deus está direcionando, Deus está dizendo: não vá, não faça, não entre aí, não toque nisso, não viva dessa forma. E muitas vezes nós não estamos dando ouvidos à voz de Deus. Diga para quem está do seu lado: fé é obedecer. Pergunte para ele, não precisa responder: você tem obedecido? Não precisa responder. É você e Deus. Amém? Por isso nós temos que compreender os caminhos e as realidades da fé. Você anda em obediência. Eclesiastes 12, 13, parte B diz: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. E aqui nós vemos a quarta realidade. Quando a realidade é a fé, você não se deixa intimidar pelo medo. Números 14, 9 diz: não temais o povo desta terra. Uma pessoa que crê em Deus não é dominada pelo medo. O medo muitas vezes está ali. Mas aquele que anda pela fé, mesmo com medo, ele vai. Quantas vezes eu cheguei para minha filha, não sei quem já teve essa experiência, e às vezes eu vi um brinquedo bem legal. Teve um tempo que nós fomos em São Roque, tinha uma tirolesa. E eu sei que ela é radical, ela gosta de coisas radicais. Só que ela chegou lá em cima, ela disse: eu não vou, e travou. Eu lembro que eu subi lá, cheguei ao lado dela e disse: filha, olha para o pai. Você confia que o pai quer o melhor para você? Ela disse: sim, pai. Eu falei para ela: mesmo com medo, enfrente ele e vá. Quando você chegar lá embaixo, eu te afirmo, você vai pedir para o pai: eu quero ir de novo. E eu lembro que ela olhou para mim, ficou com aquele olho arregalado. E eu disse: confia no pai. O pai sabe o que é melhor para você, eu não te colocaria numa enrascada. Se fosse ruim, eu te falaria: filha, vai, mesmo com medo, vai. E eu lembro que ela foi, aí quando chegou lá embaixo: uhul! Pai, eu quero de novo. Eu disse: agora tem que pagar de novo, aí também vamos com calma. Aí nós fomos num parque aquático.
Eu tenho até a filmagem. Ela chegou no brinquedo e ela foi lá no alto. Aí quando ela estava lá no alto, ela ficava dizendo assim: mesmo com medo, eu sou corajosa, eu vou. Mesmo com medo, eu sou corajosa, eu vou. E eu lembro que ela sentou e foi. Depois ela veio e falou: pai, eu estava com medo, mas eu fiquei falando, eu sou corajosa, eu sou corajosa, eu sou corajosa, e eu fui. Eu disse: é isso, filha. Muitas vezes o medo vai estar lá, mas vai. Deus está falando com pessoas aqui. Mesmo com medo, vá, obedeça. Coloque o pé. Deus colocará o chão. Mesmo com medo, dê a outra face. Perdoe. Muitas vezes os sentimentos vão estar lá, querendo nos paralisar. Mas aquele que tem a realidade da fé, mesmo com medo, ele diz: eu vou. E assim como minha filha foi, e viveu uma grande experiência na vida dela, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Se você veio aqui buscando respostas, Deus está falando com você. Ele quer te dar grandes experiências. Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele está dizendo hoje aqui: filho, eu não te colocaria numa enrascada. Filha, eu não diria nada que vá te prejudicar. No final, vai dar certo. No final, você vai viver experiências tão profundas que você não vai querer parar de andar pela fé. Por isso, se há pessoas que entraram aqui hoje, paralisadas por este medo, Deus está dizendo: mesmo com Ele, dê o passo, acredite, confie, porque grandes coisas eu farei em seu favor, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, tome posse, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele, exalte o nome de Jesus. Aleluia. E para nós encerrarmos, assim, eu coloquei aqui só para que você grave isso no seu coração. Assim como a fé, ela move montanhas, o medo, ele cria montanhas. Quantas vezes o medo, ele começa a criar coisas que não existem. Às vezes dá uma dorzinha e já achamos que vamos morrer. Já começamos a criar um monte de coisa. Os exames nem saíram, mas já está lá na sua mente de que você vai morrer. Tá vendo? Chegou minha vez. Agora sou eu. Por isso creia. Assim como o medo ele cria montanhas, a fé remove. Por isso decida viver pela fé. Ainda que os pensamentos venham, ainda que o medo esteja ali, a fé ela diz: se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Por isso eu creio que esta dor não me pertence, ela vai sair em nome de Jesus Cristo. Creia e tome posse. Quando a realidade é a fé, você sabe que não está sozinho diante do desafio. Números 14:9 diz: a proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Creia, você não está sozinho, você não está sozinha. A presença de Deus com você, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Aleluia.